E a Coordenadoria da Mulher está realizando diversas atividades aí, visando esta programação do 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Ontem já começou essa programação, estendendo-se até o dia 10 de dezembro, com diversas ações. E para falar mais sobre esse assunto, estamos em contato nesse momento com a Noemi Ruth, ela que é titular da Coordenadoria Municipal da Mulher aqui de Juí, para falar sobre essa programação. Bom, ontem começou então com um encontro de trabalho e caminhos para a construção da cultura da paz, a articulação da rede e enfrentamento da violência com entidades religiosas, com diversas atrações sendo realizadas aí no Salão do Júri do Fórum. O que dá para se destacar em termos aí de programação toda desses 16 dias de ativismo 2019? Noemi, boa tarde. Boa tarde, Zalmir, e aos ouvintes da Rádio Repórter. Realmente nós começamos ontem com a programação desse primeiro encontro envolvendo as entidades religiosas, né? Foi um encontro que também objetivou marcar esse Dia Internacional pelo Fim da Violência contra a Mulher, mas procurou avançar na caminhada a nível da rede de proteção à mulher aqui de Juí, tentando construir uma rede de enfrentamento à violência, ampliando essa rede, né, envolvendo as entidades religiosas e os serviços de proteção, enfim. Foi muito significativo esse momento de reflexão, no sentido de levar informação aos envolvidos, enfim, aos presentes, às entidades religiosas, no sentido de acolher as pessoas que estão em situação de violência e encaminhá-las aos serviços, às entidades que fazem esse trabalho normalmente. E quando há a necessidade da aplicação da lei, que a lei seja aplicada, enfim, pelos órgãos competentes. Nesse sentido, as falas foram muito esclarecedoras, muito importantes, e se avança, então, nessa construção de pontes ou de articulação, né, dessa rede de enfrentamento, envolvendo cada vez mais, porque a prevenção precisa ser feita por todas as pessoas que têm condição de interferir ou que em seus trabalhos de contato com as pessoas, né, consigam levar essa mensagem de construção de paz, que significa o quê? Romper com o ciclo da violência, né, e criarmos outras relações mais humanas, mais fraternas, e que se consiga barrar esse ciclo, né, que se consiga cortar o ciclo de violência. E isso tem várias implicações, né? Precisamos trabalhar tanto na educação quanto nas demais instituições. E esse foi um passo dado ontem no sentido de trabalhar junto com as entidades religiosas, né? Sim. Bom, nesta abertura tivemos aí também participação de diversas instituições, entidades, enfim, que estiveram presentes, né, dentro destas atividades. O que está para se destacar com relação aí aos palestrantes, enfim, que estiveram ontem debatendo temas aí relacionados aos 16 dias de ativismo? Assim, a rede esteve representada pela universidade com a professora Joyce, o Ministério Público pela doutora Fernanda, o Fórum pela doutora Maria Luísa, também o CREAS, nós enquanto coordenadoria e outras entidades, né, que se envolvem diretamente, e as igrejas dos diferentes segmentos, né, dos diferentes locais, né. Hoje assim foi bem representativo. Tivemos a presença, então, da Unijuí, do HCI, do Bom Pastor, do CRAS, e da Secretaria da Saúde, enfim, de todas
as entidades que de uma forma ou outra estão relacionadas com a questão do acolhimento, a questão do atendimento às pessoas em situação de violência. Bom, ao par dessa programação, como foi o primeiro, também seguem-se outras. Por exemplo, hoje à tarde e à noite a Casa Ama está promovendo um filme com debate, o Alphaville, uma realidade invisível aos olhos. Então, bem interessante isso, o pessoal está convidado a participar ainda. Também temos outras atividades previstas, né? No domingo, ou antes disso, temos o diálogo reflexivo com homens privados de liberdade, ou seja, na penitenciária. O tema é diálogo reflexivo a partir dos delitos relacionados à violência doméstica, com esse grupo de detentos. Então, a fala é com a psicóloga Sônia e a assistente social Silvia Amaral, na própria penitenciária. No domingo, dia 1º, temos o Dia Internacional de Luta contra a AIDS, que é um evento bem importante, onde a Secretaria da Saúde, através do SAI, vai estar fazendo testes rápidos na Praça da República, no sentido de detectar o vírus do HIV, das 15 às 19 horas na praça. A equipe responsável é a equipe do SAI, então. Também no domingo, dia 1º, no estádio 19 de outubro, vai estar acontecendo a final do Campeonato Estadual de Futebol Feminino. E nesse dia nós vamos estar fazendo um trabalho procurando envolver os homens pelo fim da violência contra a mulher. Essa é a campanha, então, do Laço Branco, que se comemora na semana que vem, no dia 6, e vamos estar distribuindo material e o Laço Branco, enfim, outras ações, nesse momento também. Então, contamos com a parceria do São Luís, com a parceria do Consulado do Inter aqui de Juí e da Associação dos gremistas aqui de Juí também, que patrocinaram um material interessante para nós, para que a gente pudesse fazer esse trabalho nessa semana. E no decorrer do ano também se faz várias outras ações que buscam a prevenção, né? Na próxima semana, no dia 3, nós vamos ter também, na reunião do Fórum Permanente da Mulher, toda uma discussão que envolve o fluxograma de acolhimento das mulheres em situação de violência sexual, e ações de prevenção vão estar sendo discutidas e elaboradas, enfim. E também temos outra palestra, Violência Doméstica, o trabalho da Coordenadoria da Mulher de Juí, na FAGEP, para os acadêmicos do Serviço Social da FAGEP. Agora, Noemi, em termos aí de questões de ações práticas que são realizadas, e também como é que está para avaliar esses aspectos, a violência contra a mulher, como é que está em Juí esse ponto, já que se discute tanto essas questões todas, né, nos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, como é que está para avaliar aí como um todo aí essa situação aqui no município? Olha, é um tema que preocupa, tanto é que estamos trabalhando com ênfase na prevenção, porque há necessidade de fazer essa prevenção para que se diminua. Mas, na verdade, a violência, ela está de uma forma crescente, não só em Ijuí, mas em todos os aspectos. Na nossa avaliação, pelo que a gente verifica no dia a dia, no projeto Sala de Espera, pelos boletins de ocorrência que vem, mas esse é uma situação, vamos dizer assim, passa de 2.600 casos que a coordenadoria tem atendido desde 2014 até agora, dá uma média de 500 e poucos atendimentos ano. Então isso é um número alto para o tamanho de Juí, que eu considero.
Mas esse é quando há o auge, quando há boletim de ocorrência, quando há agressão, quando está no limite, né? E tem pessoas que procuram, e tem muitas que não procuram, né, essa ajuda e que continuam. Então, por isso que a gente pensa que ele é muito grande. Mas a gente precisa atuar no sentido de ajudar para que as pessoas consigam se reorganizar, né, tentando se entenderem, porque o sofrimento que perpassa uma família que está em situação de violência doméstica, esse sofrimento, ela não é apenas só da mulher, ela é do homem e ela é principalmente das crianças, né, que são a consequência disso e que tendem a reproduzir se nós não conseguirmos cortar esse ciclo, né. Então, é por isso que é muito importante a gente trabalhar nas diferentes frentes, né. Agora, com relação a esses números que você frisou, tem alguma alteração nesse sentido? Tem aumentado esses números aí a cada ano? Olha, ele é de uma forma crescente. A gente não fez os dados comparativos agora. Eu não tenho em mãos aqui outros dados que até não preparei isso para falar sobre esses dados, né? Mas são dados que a gente procura fazer de uma forma mais estatística, mais para o final do ano, tentando comparar ano a ano em função das ações. Eu acho que isso é pauta para uma outra informação, uma outra discussão frente às atividades, né? Porque trabalhar essa questão pelo fim da violência, ele nos acompanha no nosso trabalho os 365 dias do ano, não é? Esse é um momento que se dá mais ênfase, onde a imprensa também dá mais ênfase, em função desses dias que fazem parte dos 16 dias de ativismo, que é uma demanda estabelecida a partir da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, que estipulou isso. Então são datas que são comemoradas, enfim, comemoradas não diria, mas que são usadas e marcadas pela reflexão, pela discussão a nível mundial, né? Quer dizer, não é só uma questão de juiz, né? Então, assim, o que a gente percebe? A imprensa tem noticiado muito mais os problemas quando chega no auge, né, da violência, que é o feminicídio, que é a agressão física, enfim. Só que tem muitos outros fatores, outras formas de violência que fazem com que as pessoas adoeçam. Por isso é a demanda crescente nos CAPs, por isso é a demanda nos consultórios psiquiátricos, enfim. Por quê? Porque as pessoas entram em depressão e, enfim, é consequência e somatório de toda uma situação de vida que elas vivem, né? E é isso que a gente precisa mexer antes de chegar nesse quadro, né? A ação preventiva, ela demanda trabalho, demanda investimento, sim, mas ela te dá um resultado, ela evita com que as pessoas cheguem a usar esses serviços especializados, que elas se resolvem antes de adoecerem e antes de se complexificar mais ainda toda a situação da violência, né? Muito bem. Tá certo então, Noemi, agradecemos as informações, falando então sobre esta programação toda aí do 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A programação começou ontem, estendendo-se até dia 10 de dezembro, né, com muitas ações que serão realizadas aqui em Juiz. Obrigado, Noemi, um abraço, boa tarde a você. Obrigada igualmente.